Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim com mais um vídeo pra vocês e esse vídeo eu vim contar sobre a introdução alimentar, com quantos meses o Tom começou a se alimentar, como que é a alimentação dele hoje, se ele se alimenta bem ou não. Eu vim contar pra vocês a nossa experiência e eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá conferir. O Tomzinho, ele começou, antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir desculpa pela iluminação, porque hoje não tá muito boa, porque hoje o dia tá chuvoso, tá horrível, então não vai ficar muito boa, mas eu pretendo melhorar. Gente, o Tomzinho, basicamente, ele começou a se alimentar com alimentos, frutas, o sal. As frutas, vou começar com as frutas, com 4 meses. Com 4 meses eu comecei a entrar com as frutas. Ele, apesar da pediatra, a pediatra nunca liberou as frutas nem o almoço pra ele. Foi tudo por conta própria. Eu resolvi entrar com a alimentação com a fruta, com o sal, tudo fui eu mesmo que resolvi fazer. Quando ele tinha 4 meses, eu resolvi, pesquisei bastante na internet e vi que as melhores frutas para início seriam a banana, laranja lima, mamão, pera e maçã. Então, todos os dias eu dava uma frutinha pra ele, 2 vezes ao dia, com 4 meses. Então, de manhã eu dava um suco de fruta e à tarde eu dava uma papinha de fruta, que era maçã raspadinha, banana amassada, um mamãozinho. E ele não aceitava muito bem. Ele nunca foi um bebê muito de frutas. E o mamão ele sempre soltava pra fora, ele não gostava. Então, mas eu insistia, porque quando a gente vai inserindo os alimentos na vida do bebê, eles ainda não sabem se é gostoso, se não é, então a gente sempre tem que insistir. Se ele não pegou hoje, tenta amanhã. Se ele não pegou amanhã, tenta depois. A gente não pode nunca desistir de primeira, porque senão ele nunca vai saber realmente se ele gosta ou não. A gente sempre tem que ir tentando. E aí, quando ele completou 4 meses e meio, eu resolvi entrar com sal, que é com o almoço. Por que eu comecei tão cedo? Podia ter esperado mais um pouco. Porque ele não tava mamando muito bem, ele tava mamando super pouco e eu achava que só as frutas não tava saciando ele e ele tava perdendo peso. Então comecei a me preocupar, porque tem muitos bebês que às vezes não gostam tanto de mamadeira, preferem a alimentação, o almoço, o jantar, têm preferência pelo sal. Então eu resolvi entrar com o sal. E aí eu dava o almoço dele todos os dias, às 11, às 11h15. Isso é muito bom lembrar, meninas. Sempre quando a gente entrar, vocês resolverem, agora meu filho vai almoçar, tem que ser sempre uma coisa assim, tem que ser militar mesmo. Sabe aquele regime militar que todos os dias aquele horário tem que se criar uma rotina. Então, todos os dias, se você vai dar o almoço às 11 horas, todos os dias é às 11 horas. Se o jantar vai ser todos os dias às 5, todos os dias vai ser às 5 horas da tarde. Porque o bebê precisa disso, o bebê precisa ter rotina. Não só o bebê, como a criança, como até a gente precisa de uma rotina, porque quando a gente não almoça, a gente sente falta do sal, né? A gente sente um pouquinho falta. Não é só a gente ir lá tomar um copo de leite. O bebê também, ele precisa disso. Ele vai começar a criar essa rotina e vai sentir falta de certos alimentos. Então, com 4 meses e meio eu entrei com o almoço e aí eu também pesquisei bastante na internet e vi que o legal era eu usar algumas frutas, alguns legumes de pouquinho em pouquinho. Então, primeiro a cenoura, para ele sentir o gosto da cenoura, depois a batata, depois o chuchu, depois a abobrinha, para ele ir distinguindo cada alimento. Então eu fiz assim. E aí, com 1 semana que ele distinguiu cada alimento, eu resolvi misturar os alimentos. Então eu colocava cenoura, batatinha, mandioquinha, beterraba, abobrinha, chuchu, e eu fui misturando. Eu colocava 3 legumes e o caldo da carne. Eu nunca dei a carne pra ele em si. Eu sempre dava o caldinho, né? Que acho que é o que tem de melhor na carne. Ou no frango. E ele aceitava super bem. E eu batia no liquidificador. Eu preferi bater no liquidificador porque ele comia melhor. Porque em pedacinhos, amassadinha no garfo, ele não se alimentava tão bem. Então eu preferi fazer assim. E aí ele se alimentava super bem. Nossa, ele almoçava muito bem. Aí passou 15 dias, eu resolvi entrar com o jantar.
Falei, acho que já tá um momento bom, ele já tá se adaptando bem com os alimentos, eu vou entrar com o jantar. Então eu fazia assim, de manhã eu dava o suco de fruta, na hora do almoço eu dava 11 horas eu dava o almoço pra ele, à tarde a papinha de fruta e umas 5 horas eu dava o jantar. Sempre foi assim até o 9º mês dele. Todos os dias eu fazia assim, até os finais de semana. E no jantar eu sempre pegava a mesma comida do almoço dele. Então todos os dias eu fazia uma sopinha diferente. Eu nunca fiz aquelas sopinhas congeladas, mas eu sei que é super bom. Porque, né, tem mãe que às vezes tá na pressa, precisa. Às vezes o dia que eu tava na pressa, eu apelava e ia pra comida industrializada. Eu nunca tive problemas com isso, mas eu já dei, ele adorava. E aí, todos os dias eu fazia assim. Então, quando ele completou 5 meses, ele já tava comendo as frutinhas, almoçando e jantando super bem. Até que então, quando ele completou 9 meses, ele resolveu, assim, mudar a alimentação dele. Ele não aceitou, ele ficou umas 2 semanas sem aceitar qualquer tipo de alimento, nem sal, nem fruta, nem nada. Aí eu comecei a ficar desesperada. E aí uma moça que trabalhava comigo me disse, olha, talvez ele queira comer a mesma comida que você, ele quer comer já os grãos, quer sentir isso. E aí eu falei, quer saber, eu vou tentar. Até que eu tentei e realmente ele queria. Ele já queria comer o arroz, o feijãozinho, a carninha. Ele já não aguentava mais comer aquela sopa batida no liquidificador. E aí eu comecei a fazer assim. Então eu dava o arroz, o feijão, porque o interessante é o seguinte, o que pelo menos a pediatra do Tom fala, que sempre tem que ter grãos, ele tem que saber, acho que faz bem, né, pro bebezinho desde pequeno, e trabalhando isso, a mastigação dele. E eu não trabalhei isso nele, então ele demorou bastante. Então eu ia pros lugares, sempre ou era papinha industrializada que eu levava, ou era a papinha mesmo dele que eu tinha que parar pra algum lugar para conseguir fazer. Quando nós viajamos, eu também sofri um pouco, porque às vezes não tem o liquidificador, né, então a gente sofre um pouco. Mas aí, com 9 meses, ele entrou na alimentação mesma que eu como. É claro, gente, que eu diminuí muito o sal. Óbvio, não dava a mesma comida que a gente está acostumado a comer, com aquela quantidade de sódio. Ele não, eu diminuía bastante, eu quase dava nada, colocava quase nada de sal na comida. Então ele já comia arroz, feijão, mandioquinha amassadinha, arroz, feijão, brócolis, arroz, feijão e couve-flor, mas sempre o arroz, feijão, porque ele gosta muito de arroz, feijão. O feijão nunca deu gases nele. Antes, no começo eu fazia o quê? Eu colocava o feijão de molho um dia antes e aí eu cozinhava num dia depois, mas não tinha tanto problema. E o Tomzinho, ele come o feijão mesmo, ele não come só o caldinho, ele come o feijão. Mas eu nunca tive problema. Mas também acho que isso vai de bebê para bebê. Pode ter bebês que tem problema com cólica, com gases, mas ele nunca teve. E aí, com 9 meses eu também comecei a dar o suquinho. Aí eu comecei já a dar suco de abacaxi, suco de melancia, suco de limão. Eu acho que eu demorei bastante. Eu poderia ter oferecido essas outras frutas antes. Eu até ofereci, mas ele não pegava, e aí eu insistia mais com suco de laranja-lima. Mas com 9 meses eu entrei mesmo total, com todos os dias um suco natural de fruta, só no almoço. Então ele já se alimentava com arroz e feijão, todos os dias tomava suco de abacaxi, de limão, de maracujá, de melancia, todos os dias ele tomava um tipo de suco. Mas ele nunca foi de comer a sobremesa após o almoço. São raras as vezes que ele se alimenta com uma sobremesa depois. E aí ele foi crescendo, hoje ele tem 1 ano e 2 meses e ele se alimenta normal, ele já come a mesma comida que eu, continua comendo arroz, feijão, carne moída com mandioquinha, carne moída com batata, ele adora carne moída e adora macarronada. A macarronada, como que eu faço? A macarronada eu geralmente compro uns molhos que já são feitos, são naturais mesmo de tomate, e eu compro já, do que dar aquele molho que é mais industrializado, que é muito ácido, faz um pouco mal. Então eu prefiro dar assim. E ele adora. Então uma vez por semana ele come uma macarronada. Então na alimentação dele até hoje, a única coisa que eu não faço é misturar 2 carboidratos. Ou seja, se um dia eu der arroz, feijão e carne moída com batatinha, eu não vou dar arroz, feijão, carne moída com batatinha e um macarrão.
entendeu? Ou colocar arroz, feijão, carne moída com batatinha e mandioquinha. Eu nunca dou 2 carboidratos numa vez só, apesar do arroz também ser um carboidrato, mas o arroz eu não consigo tirar dele, mas eu nunca coloco assim. Então quando ele come macarrão, ele come só o macarrão com carninha, com frango. Eu vou sempre variando a alimentação dele. É difícil, porque a gente precisa estar sempre fazendo legumes, verdura, tudo bem fresquinho pra eles. Mas isso é muito bom, porque o Tomzinho, ele é de fases. Eu não sei se são todos os bebês, né? Mas tem dias que ele come bem, tem dias que ele come mal. E os dias que ele se alimenta bem, a gente tem, né? A gente cria um prazer de fazer essa comida fresquinha todos os dias. Então eu acho legal todo bebê comer um legumes, uma verdura todos os dias. Isso faz bem. E também não pode esquecer da proteína. Eu acho que a proteína é muito importante, eles precisam disso. Então, ter sempre uma carne, um frango, ter um peixinho, alguma coisa assim. Eu não entendo nada de alimentação, sabe, eu não sou nutricionista, não entendo nada. Eu tô contando a minha experiência, como que funciona aqui dentro de casa. Se eu estiver errando alguma coisa aí, podem me criticar aí, gente. Mas é o que eu passo com o Tomzinho, eu acho legal contar, porque às vezes tem alguma mãe que tem dúvida. Ai, será que meu filho pode comer isso, não sei o quê? Então acho legal compartilhar com vocês. Então hoje ele se alimenta bem. Mas o Tomzinho peixe, com quanto tempo ele começou a comer peixe? O Tomzinho, a partir de 1 ano, foi liberado peixe pra ele. Apesar de... algumas amigas minhas falaram que o peixe dá desde os 6 meses de idade, mas o Tomzinho, ele começou com o peixe com 1 ano. Por quê? Por causa que eu fiquei com medo. O peixe, ele é uma coisa muito alérgica, ele pode desenvolver vários tipos de alergia. Então, com 1 ano eu comecei a dar o peixe pra ele e ele come super bem. Então, também, 1 vez por semana tem o peixe aqui em casa. Com 9 meses eu comecei a dar o ovo. O ovo também não foi uma coisa que eu dei no começo, demorou um pouquinho pra eu dar pra ele. Então, com 9 meses, eu comecei a dar o ovinho cozido com arroz, feijão, mexidinho, ele adorava. E agora, com 1 ano, eu dei um ovo frito pra ele. Frito que eu falo, eu fritei numa frigideira, sem óleo, sem nada. E ele comeu, ele adora ovo frito, adora, adora, adora. Quem não gosta, né, gente, de arroz, feijão e ovo? Nossa, tudo de bom. Então... esses foram os 2 alimentos. Camarão e salmão eu ainda não dei pra ele, porque falam que é muito alérgico. Então eu tô aguardando, vou esperar ele ficar um pouco maiorzinho. Ele não sente falta porque ele não conhece, né? Então tá tranquilo. Eu ainda não dei nem salmão, nem camarão. Então foram os 2 únicos alimentos que eu ainda não dei pra ele experimentar. Ah, besteira, você já deu... Gente, eu já dei besteira pro meu filho. Já dei várias besteiras, pra dizer a verdade. O Tomzinho, ele come todos os dias. Eu sempre dou uma bisnaguinha pra ele. Eu dou a bisnaguinha integral, mas eu já dei a bisnaguinha normal, porque era um pouco mais difícil de encontrar a bisnaguinha integral. Mas eu já dei a bisnaguinha normal e ele gosta, eu passo o requeijão e dou pra ele. O requeijão, ele come bastante, ele gosta. Mas também não é bom que quando a gente puder evitar assim, porque ele solta muito o intestino do bebê. Então eu sempre passo na bisnaguinha, dou pra ele vai chupando, acabou, acabou. Chocolate eu também já dei pra ele experimentar. Eu já dei o chocolate, ele experimentou, ele gostou, mas também é um pedacinho assim bem pequenininho, porque eu não gosto de ver bebê passando vontade, gente. Eu não gosto, aquilo dói meu coração. Ver um bebezinho, e o Tomzinho, ele é um bebê que a gente tá almoçando, ele fica olhando com aquela carinha, a gente tá comendo alguma coisa, ele tá olhando. Então eu dou realmente só pra ele experimentar, pra ver se ele gosta ou se ele não gosta. Eu sei que o bebê, se ele não conhece o alimento, ele não vai sentir vontade de querer mais vezes, mas eu, Carla, faço assim, eu já dei pra experimentar e acho que não fez nada demais. Então o chocolate eu já dei. Bolacha, as únicas bolachas que o Tomzinho come é a bolacha de maisena amassadinha no leite mesmo de caixinha de vaca. E eu amasso a bolachinha de maisena e dou pra ele, mas ele não come muito, ele come umas 4 colheradas e é muito. E aquele biscoitinho de polvilho, não é polvilho? É, biscoito de polvilho. Aquele biscoitinho lá que ele se amarra
Quase todos os dias eu dou pra ele comer, ele come uns 3, 4 biscoitinhos, ele gosta muito. E sucos, como eu falei, eu só dou suco no almoço, no jantar eu nunca dou o suco, porque eu acho que pode não cair muito bem na barriguinha dele, e sempre água. Uma dica que é legal, gente, se o bebê não bebe água, insista, porque ele vai começar a beber. No comecinho pode ser sempre mais difícil, mas depois ele vai se adaptando com aquilo, ele vai gostar. O Tonzinho chega a beber numa garrafinha que ele tem assim, umas 3, 4 garrafinhas, não é uma garrafinha, é um copinho assim, por dia. Ele bebe muita água. Eu sempre encho, coloco do lado da TV, ele vai, pega, bebe, sempre. E se o bebezinho não bebe, gente, pega, insiste, faz eles criarem esse hábito da água, porque faz muito bem. Faz bem pra quando o bebê tá com gripe, beber muito líquido, na garganta, dor de nariz entupido, febre, gente, pra tudo, pro intestino, pra pele do bebê, pra tudo, a água é muito importante, mais que o suco, eu acho, a água é muito, muito, muito importante. Então, gente, eu quis contar pra vocês a nossa experiência, como que foi. Então foi basicamente isso. O Tonzinho hoje se alimenta bem, tem dias que ele não come quase nada, mas eu não entro mais em pânico, porque eu acho que isso faz parte dele. Às vezes é um dente, às vezes ele não tá legal, porque às vezes nem a gente quer comer, né? A gente não, às vezes não tá legal, não tá a fim de almoçar, de jantar. E ele também tem esse direito, né? Então eu respeito, acho que todo mundo tem que respeitar. Se o bebezinho não tá comendo, gente, não fiquem nervosas, ficam calma, vai tentando, 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 tentando. Se não quer isso, tenta uma mamadeira. Se não quer mamadeira, tenta uma vitamina, tenta um suco mais grossinho. Vai tentando. O importante é eles se alimentarem de acordo com o que eles precisam, né? Então, essa é a minha dica. Eu vou sempre respeitando o espaço dele, o momento dele, a hora que ele quer, a hora que ele não quer. E eu acho interessante isso, cada bebê ter o seu espaço. Então, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem ainda não curtiu o nosso Instagram, quem não curtiu a nossa fanpage, entra lá. A nossa fanpage sempre eu posto coisas do Tonzinho. E o nosso Instagram, quem não segue, segue e curte as nossas fotos, porque todos os dias eu posto foto do Tonzinho, todas as horas. Tô postando coisas, novidades dele, produtos que ele tá usando, se ele tá dormindo bem, se ele tá chorando, se ele tá chato. Eu sempre conto lá pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, porque eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta. Posto tags, rotina do Tom, rotina da Mel, rotina da minha família. E é isso, gente. E até uma próxima.